Então, eu queria agradecer assim, especificamente, né, a equipe, a coordenação, né, que fez o contato comigo e possibilitou que eu também pudesse participar. Já fui pai Waldorf, né? As minhas filhas estão aqui, estudaram em escolas Waldorf. A gente foi em Botucatu, um grupo de pais que trouxe a escola Itiara para a cidade. Ela só estava na Demétria e a gente fez isso há mais de 20 anos atrás, levar para a cidade também. Minha esposa, minha companheira, também depois fez curso de formação, é professora Waldorf. Então, a gente tem... Quando surgiu essa questão, né, do tema das abelhas, para ser um tema a ser trabalhado nesse jubileu de 100 anos, eu falei, olha, as coisas nos unindo aí, né? Já faz mais de 30 anos que eu trabalho com esses seres maravilhosos e agora a gente está podendo fazer essa união de esforços aí. Mas eu vou comentar um pouco como a Larissa colocou, assim, eu não vou aliviar também, não. Eu acho que tem coisas muito legais para a gente falar. Isso daqui eu acho que é só um primeiro momento de umas... Eu espero, né, que ocorram outros eventos, outras oportunidades de a gente estar junto. Tem que trazer a gravidade da questão para que vocês saiam daqui com essa consciência. Se a gente ficar aqui só falando das coisas boas das abelhas e tudo mais... Eu não sei se a gente vai conseguir virar esse jogo, né? A gente está perdendo esse jogo. E a situação que a gente vem enfrentando agora recentemente é algo extremamente preocupante. É uma barbárie que a gente está vivendo no nosso país. Gente, é uma barbárie. Com a nossa própria população, com a nossa natureza, com a nossa biodiversidade e com as nossas abelhas. Vocês também devem ter tido... contato com algumas mídias, né, que falam de mortalidade das abelhas, né, 500 milhões de abelhas mortas no Rio Grande do Sul, tudo. Mas, sinceramente, será que isso realmente está incomodando a nossa vida? Será que isso está nos impactando enquanto seres humanos? Eu ainda acho que não, porque a gente não está vendo esse assunto, essa problemática, ser trazida de uma forma mais responsável, né? A gente tem tido inúmeras outras possibilidades de conversar com as pessoas, de estar em encontros, né? Principalmente encontros ligados à temática, né? Eu vou falar especificamente das abelhas sem ferrão, um grupo especial desses seres, mas parece que o problema é só de quem cria. Quem cria está se ferrando, né? Está perdendo as abelhas, está perdendo a sua capacidade de gerar renda, a sua capacidade de sustentar a sua família, e o problema está ficando só com eles, né? E eu acho que, enquanto a gente tivesse essa forma de ver a situação, a gente não vai conseguir mudar isso. Porque, na realidade, o problema é de todo mundo, é de todos nós. Se eu tenho abelha, se eu não tenho, se eu conheço abelha, se eu não conheço, se eu gosto de mel, se eu não gosto de mel, a questão é de todos nós. Então, assim, eu vou falar de umas coisas bacanas, eu espero, né, que sejam curiosas para vocês, mas eu gostaria de deixar enfatizado que o negócio está pegando, tá? Bom, a ideia é que a gente falasse um pouco sobre esse grupo especial das abelhas sem ferrão, né? Que são abelhas nativas também do Brasil, não só do Brasil, né? Então, falar um pouco dessa biodiversidade enorme, contar um pouco desse histórico. Tem muitas informações relacionadas a esse grupo de abelhas que é completamente desconhecido da sociedade como um todo, né? Então, acho que é importante que a gente faça esse resgate histórico e cultural, tá? E depois contar um pouco desse papel, né? Não vai dar para a gente conversar aqui especificamente como criá-las, todas as curiosidades que a gente possa vir a ter, né? Sobre como poder manejá-las de forma responsável e tudo mais. Mas é deixar em vocês essa vontade de aprender mais, de conhecer mais, né? Então, acho que nesse tempo, acho que era o que a gente conseguiria trazer para vocês. Bom, então, falar de abelha sem ferrão já não é algo diferente para vocês?
quando eu ouço abelhas sem ferrão, é muito diferente, porque normalmente todo esse imaginário que a população, de forma geral, claro, né, pessoal? Quando a gente fala sociedade como um todo, aqueles que não pensam dessa forma não se sintam ofendidos, por favor. Mas a imagem que a sociedade tem das abelhas, se eu for perguntar as primeiras coisas que vocês relacionam com as abelhas, provavelmente vão aparecer duas palavras. Mel, não é verdade? Eu penso em abelha, eu penso em mel. Ou ferrão, picada, veneno. Não é mais ou menos assim? Quando a gente fala em abelha, a pessoa... não, pelo amor de Deus. Abelha eu quero longe, eu quero distância. E são duas coisas que são reais, existem, ok, mas elas fazem muito parte de uma espécie de abelha, que é a Apis mellifera, que é uma abelha produtora de mel, né? Esse nome melífera já vem daí, né? Na verdade, a melífera era quem carrega o mel, teria que ser melífica, aquela que produz o mel. E ela tem ferrão. Ela tem uma forma de te defender no ambiente natural onde ela está inserida com o uso do ferrão e do veneno. Assim como uma serpente faz isso, assim como outros tantos animais que têm veneno, uma forma de proteção. Só que essa espécie é uma espécie exótica. Ela foi trazida para o Brasil na época da colonização do nosso país. Então, se a gente conseguir ampliar um pouquinho mais essas correlações com a abelha, foi falado aqui, a cera, né? Então, se eu pensar em abelha, eu posso pensar em cera também, tá? E essas abelhas foram trazidas para o Brasil na época da colonização, nos navios, juntamente com quem estava chegando aqui, e elas estavam muito atreladas à questão religiosa. Os entes religiosos que vieram para cá para fazer a sua, né, colonização também religiosa, eles estão muito ligados à questão das abelhas. Porque, se você for perceber, em todos esses atos religiosos, esses cultos, um dos elementos principais desse ambiente, qual é? Quando eu quero luz. Quando eu quero luz. Quando eu quero orar por alguém. O que eu uso? Vela. E as velas eram feitas de cera, antes de entrar a dominância do plástico, né? Da parafina, né? Que é um subproduto aí. Então, eles precisavam ter essas abelhas junto deles para poder ter a cera, para poder fazer as velas. Só que quando eles chegaram aqui, e eles chegaram lá em cima, né? Não foi no Rio Grande, não foi na região sul, eles chegaram lá em cima, né? No Nordeste, eles perceberam que já existiam. E depois, né, eles tiveram contato com os povos indígenas e viram que existiam outras abelhas e que também tinham cera. E eles começaram a fazer as velas dessas ceras, e essa cera era das abelhas sem ferrão, que já estavam aqui, né, são nativas aqui. Só que as velas que eram produzidas por essa cera, com essa cera, são velas escuras. Porque a cera das abelhas sem ferrão, ela, além da cera, que é própria das abelhas, ela é incluída de um outro produto natural coletado, que é a própolis, que são as resinas das árvores. Por isso que ela fica com essa coloração mais escura. E, para esse povo todo aí, uma vela escura não era boa. Não trazia a pureza, né? A santidade. Então, eles começaram a realmente querer desenvolver a atividade de criação de abelhas aqui no Brasil com essa espécie exótica. Tá? E essa espécie tem veneno. Só que as nossas abelhas brasileiras nativas, esse grupo especial não tem o ferrão. Esse ferrão atrofiou. Na realidade, ele está atrofiado, não é que ele não existe, né? Ao longo de milhões de anos, esse grupo foi desenvolvendo outras formas de defesa, outras ferramentas de se defender sem o uso do ferrão. E esse ferrão não é assim que funciona, óbvio, né? Você para de usar e ele atrofia, não é bem assim. Mas então você tem ao longo dessa evolução, a perda dessa estrutura que é usada como defesa.
É óbvio que nem todas as abelhas do Brasil, nativas daqui, são abelhas sem ferrão. A gente estima que no mundo existam cerca de 20 mil espécies de abelhas. Tá? No Brasil, estima-se que existam em torno de 3 mil espécies de abelhas. E a gente tem abelhas sem ferrão, que é esse grupo dos meliponíneos, tá? Que a gente já tem registrado, identificado, cerca de 300 espécies. Poxa, mas se eu estou falando que tem 3.300 e o resto? O resto são abelhas nativas, mas que têm um hábito solitário. Tá? Elas não vivem em comunidade, elas não formam um organismo vivo, porque não vivem na coletividade. Elas vivem de forma solitária. Né? Uma fêmea vai lá, acha um lugar para botar o seu ovo, coleta o seu alimento, coloca lá, mas de forma solitária. É óbvio que na biologia nada é assim, né? A, B, C, tudo tem o A, B e as coisas que estão entre o A e o B. Né? Então, tem abelhas solitárias que já começam a se juntar, começam a usar locais em conjunto, aí uma entra no buraco. Tá vendo? É como se fosse aquele muro verde ali, está vendo aqueles buracos? É como se fosse, na natureza, um barranco, e aqueles buracos são ninhos de abelhas solitárias. Só que, como eles estão na mesma região, tem hora que entra uma num buraco, outra entra, e aí a tia cuida do outro, aí começa um híbrido entre um hábito solitário e um resquício de um hábito social. Tá bom? Só para vocês entenderem. Então, a gente tem muito mais abelhas nativas brasileiras com hábito solitário, e essas abelhas têm ferrão. Tá? Tem ferrão. Por exemplo, vocês já viram abelhas grandes, pretas, perto das flores de maracujá? Já viram? Tem gente que chama de besourão, besouro, né? Porque ele é tão grande que parece um besouro. Aquilo são abelhas. São mamangavas, né? Xilócopas, que são polinizadoras por excelência dessas flores do maracujá. Tá? Então, elas têm ferrão. As abelhas que polinizam as orquídeas, aquelas abelhas metalizadas. Vocês já viram abelha verde metálico, azul metálico, rosa metálico? Vocês já viram? Não vão confundir com mosca varejeira. Por favor. Não desmerecendo as moscas, que elas também têm um grande papel. Né? Não são também descartáveis, né? Mas não são moscas. E elas também têm hábitos solitários, são abelhas solitárias e que têm ferrão. Então, é essa biodiversidade que a gente tem aqui. Tá? Uma enorme biodiversidade. Mas vamos falar das abelhas sem ferrão, desse grupo especial, que vive em comunidade. Quando a gente fala 300 espécies, gente, parece bastante, né? Gente, nós temos a maior biodiversidade desse grupo de abelhas do planeta. Do planeta. Essas abelhas se concentram no planeta, na região neotropical. Então, você pega a linha do Equador, que divide o planeta, sobe um pouquinho e desce um pouquinho. Então, essa faixa toda, a gente tem a ocorrência dessas abelhas. Então, se você lembrar do mapa, né, você vai ver que tem a América do Sul, depois tem a África e tem a Oceania, que estão nessa faixa. Né? Então, você vai ter abelhas lá na África, vai ter na Oceania. Só que o que a gente tem aqui, a gente dá de 10 a 0 se juntar todas as outras espécies. A gente tem muito mais. Então, é uma riqueza enorme. Em termos históricos, então, entenderam essa história da biodiversidade? O que a gente tem aqui, a riqueza que a gente tem aqui, né? Porque a gente fala da jataí, a gente fala de mamandaçaia, parece que é só isso, né? Mas a gente tem uma variedade enorme. Tá? Elas são agentes fundamentais da biodiversidade. Por quê? Porque elas fazem mel? Não. Porque elas fazem cera? Não. Porque elas são agentes polinizadores. Quando a gente fala polinizadores, são agentes que conseguem, na sua biologia própria, eles não são porque querem, né? Eles vão atrás de recursos, eles vão atrás de produtos, materiais que são interessantes para eles. Tá? Mas, nessa busca, eles promovem uma troca de material. Eles levam o material de um lugar para o outro. O pólen. Tá?
E o pólen é o elemento masculino das plantas que se desenvolveram com as flores, né? As plantas que têm flores, é um grupo especial de plantas. Quando é levado de um lugar para o outro, de uma flor para outra, ele promove o encontro dessa informação genética que estava num lugar e foi para o outro. Esse ato de você levar um elemento masculino para outro lugar é o que a gente chama de polinização. As abelhas fazem isso por excelência. Elas não são os únicos polinizadores. O vento é um agente polinizador. Então, na biologia, a gente vai dividir entre os elementos abióticos, aqueles que não são animais, então o vento, a água, tá? Fazem a polinização. Tem plantas que não precisam de animais para fazer isso. O milho é uma planta dessa. Se você chacoalhar o milho, vai sair o pólen e o vento leva. E os fatores abióticos são os animais. E os animais não são só as abelhas que fazem isso, né? Tem outros tantos animais. Mamíferos fazem isso. Pequenos roedores, os morcegos fazem isso. As aves fazem isso. Outros insetos fazem isso. Mas se eu tivesse aqui a capacidade de mostrar dados, eu iria dizer que mais de 90% dos animais que promovem polinização, essa polinização é desempenhada pelas abelhas. Então, elas são polinizadores por excelência. Elas evoluíram junto com essas plantas com flores. Então, essas plantas estão lá há 200, 300 milhões de anos atrás, e esses animais já estavam presentes naquela época e se desenvolveram junto. Tá? Então, elas estão aqui no planeta há muito, muito, muito mais tempo que a gente. Se a gente pensar em raça humana, né, em espécie, a gente vai estar aqui há 40, 50 mil anos, né, o Homo sapiens aí. E as abelhas estão há milhões de anos. Então, essa relação que elas têm com as plantas é uma relação extremamente forte, intensa, ao ponto de que a gente tem situações que a gente chama de coevolução. Se eu tirar a planta, o polinizador, que depende dessa planta, desaparece. Se eu tirar o polinizador, essa planta, que depende desse polinizador, desaparece. Então, quando a gente fala de perda de biodiversidade, mortalidade de abelhas, eu estou falando de um impacto geral. Para vocês entenderem a importância disso, às vezes eu ficava pensando como trazer uma imagem que realmente a pessoa tenha uma noção do absurdo que está acontecendo. As abelhas desempenham a polinização. A polinização a gente chama de um serviço ecossistêmico ou um serviço ambiental. É algo que a natureza desempenha, promove. Existem outros tantos serviços ambientais ou ecossistêmicos. Mas a polinização é um serviço que a gente define como um serviço de suporte. Ou seja, para que outros serviços ambientais ocorram, precisa ter a polinização. A polinização é que determina a capacidade dos vegetais se reproduzirem. Se eu impacto isso, eu começo a impactar tudo que depende da presença dos vegetais. Então, se tem uma árvore que vai produzir um fruto, e animais vão se alimentar desse fruto, vão usar aquele ambiente como local de ninho, de reprodução, tudo isso está impactado pela perda daquele alimento. Tá? Então, a polinização é um serviço ecossistêmico chave. Vocês já devem ter brincado de castelo de cartas. Já fizeram isso? Quando eram pequenos? Né? Naqueles dias chuvosos na praia, que não tinha o que fazer, ficar ali fazendo. É como se as abelhas ou os polinizadores estivessem na base desse castelo de cartas. Se eu tiro uma carta da base, o que vai acontecer? Tudo vai ruir. E é isso que está acontecendo. Tudo está ruindo, tudo está caindo. Só que num ritmo biológico que a gente não percebe. Mas as coisas estão acontecendo. E não é agora, há muito tempo. Né? Bom, então, para vocês terem essa ideia e essa noção da importância desses seres para a nossa vida.
Por isso que usam aquela frase célebre do Einstein, que se as abelhas desaparecerem, a humanidade vai ter de 3 a 4 anos de vida, porque as plantas não vão se reproduzir, não vai ter frutos, não vão ter alimentos para os animais, e a humanidade vai... A gente sabe hoje que, provavelmente, a gente vai conseguir se livrar dessa história, porque a gente tem uma capacidade, né, uma resiliência de fazer as coisas, de se virar com as situações. Então, talvez a humanidade realmente não desapareça. Só que a gente vai ter uma vida tão diferente, mas tão diferente nesse planeta, a nossa nutrição, a nossa variabilidade, a nossa biodiversidade alimentar vai ser tão alterada, que eu não sei realmente se a gente vai ter uma vida ad eterno aí, né, para as próximas gerações. Mas saibam que isso está acontecendo. A gente saiu de uma biodiversidade enorme que existia lá atrás para, basicamente, termos uma dúzia de produtos que alimentam o mundo, o planeta inteiro. Então, a gente já está perdendo biodiversidade o tempo todo, pela questão cultural, pelos interesses econômicos, e aí nós vamos perder, realmente, pelas questões biológicas, né? Porque nós não vamos ter essa variabilidade toda de opções alimentares, tá bom? Histórico. O que é esse histórico? Histórico é para dizer que, quando a gente fala essa palavra, esse trava-língua, meliponicultura, meliponicultor, que todo mundo se enrola para falar, e, nos últimos tempos, a gente tem ouvido mais falar sobre isso, tem mais divulgação, nos parece que é algo muito novo, recente. Nos últimos 10 anos, né, as abelhas sem ferrão têm sido criadas racionalmente e tal. Ledo engano. A relação que o homem tem com essas abelhas, com esse grupo especial, é muito antiga, tão antiga quanto a da Apis mellifera que teve lá no seu local de origem, no continente europeu e asiático. Essas abelhas já eram conhecidas pelos primeiros povos originais das Américas. Então, se você pegar os povos que tiveram o seu momento de grandeza, de dominação, né, nas Américas, os astecas, os maias e mesmo os incas, esses foram os primeiros povos que, por serem povos da floresta, por terem uma relação intrínseca com a floresta, já tinham identificado essas abelhas e a capacidade de algumas espécies de fazer mel e terem crias, que eles também usavam como uma fonte proteica, e sim, já tinham esse conhecimento e se interessavam por aqueles produtos. Só que esse interesse foi crescendo e essa relação foi querendo ser mais forte, que não bastava mais eles irem na floresta, encontrar esses ninhos, coletar o que lhes era interessante e passar a consumir. Eles queriam que esses animais estivessem próximos deles. Então, eles começaram a olhar as estruturas dos ninhos, a biologia natural desses ninhos, e pensar como que ele tiraria uma colônia, um ninho, que está contida num buraco de uma árvore, para levar para a sua casa. Então, eles começaram a construir os primeiros ninhos artificiais. E, quando você vai olhar esses ninhos, que são normalmente ninhos feitos de barro, o formato desses ninhos é como se fosse o formato dos potes de mel e pólen que essas abelhas fazem nos seus ninhos. Potes, gente. É Bruno, né? Quando o Bruno contou várias curiosidades legais da Apis mellifera, existe uma estrutura do ninho própria a essa espécie, né? Formas geométricas próprias a essa espécie. O uso do famoso hexágono, né? O alvéolo é um hexágono, e vários hexágonos formam um favo. E ali ela coloca tanto a sua cria, a sua prole, né? O ovo é colocado ali, como o mel e o pólen, o alimento, a sua despensa. As abelhas sem ferrão não fazem isso. Elas têm um local especial para colocar os seus filhotes, os seus ovos, e outro local para fazer a sua despensa. Então, elas colocam o mel, que é feito por elas à base de néctar, e o pólen coletado das flores,
que também tem modificações próprias, em potes. Por isso que a gente chama, em inglês, né, honey pot, que é o mel de pote. Isso é muito diferente, né? Então, eles fizeram esses ninhos artificiais e começaram a criar essas abelhas. Então, essa relação de criação, de eu ter um animal que antes estava no ambiente natural e eu passo a conhecer melhor da sua biologia, do seu comportamento e desenvolvo técnicas de criação, isso se chama um processo, sabe do quê? De domesticação. É como eu domesticar uma planta que era o ancestral do trigo, do arroz, do milho. O homem domesticou essas espécies e passou a produzi-las de forma mais, vamos dizer assim, não digo artificial, mas de forma que ele alterou a dinâmica desses vegetais para lhe favorecer. Tá? Você não via monocultura de nenhuma planta na natureza. Você não vê isso. Isso é uma coisa do homem, né? Dessa cabeça, infelizmente, doente do homem, que vê uma biodiversidade enorme, um cerrado, uma floresta amazônica, uma mata atlântica, uma caatinga, e tira tudo e bota uma espécie só. E depois ele não quer que tenha problemas. Ele cria o desequilíbrio, né? Depois ele corre atrás para tentar minimizar esse desequilíbrio, numa corrida louca do cachorro querendo morder o próprio lábio, o rabo. Ele não vai acabar nunca, né, nesse modelo. Essa biodiversidade, nesse processo de domesticação, as abelhas sem ferrão estão inseridas dentro da cultura desses povos tradicionais desde aquela época. Esses povos eram tão influentes, foram tão hegemônicos na sua época, que a cultura deles também se expandiu em outros lugares do nosso continente. Tá? Então, uma série de outras questões foram sendo levadas para outras regiões. Então, a relação dos povos tradicionais com as abelhas sem ferrão, gente, é muito antiga. Comunidades mais tradicionais, mais remotas da região norte, da região nordeste, têm a proximidade com essas abelhas sem ferrão culturalmente estabelecidas. Tem lugares do nosso país que todo quintal de casa tem abelhas sem ferrão. Tem colônias de abelhas sem ferrão. As mulheres estão muito inseridas dentro do contexto da criação dessas abelhas. Tem locais em que as abelhas são dadas como dote. A pessoa vai casa, tome, leve 20 colônias de tiúba, de uma melípona fasciculata, que a gente chama de tiúba urussu cinzenta, para começar a sua vida, para você começar a produzir mel e começar a sua vida. Tem lugares que as abelhas são passadas de geração para geração. Eu já fui em vários lugares em que essas abelhas eu herdei do meu avô, que faleceu e dividiu com os seus netos. Então, essa questão cultural, que é tão forte em algumas regiões, para nós, ela não está presente, né? Então, a gente tem a falsa ideia de que essa relação é muito recente, que a gente está fazendo isso há muito pouco tempo. O que a gente tem feito, na realidade, é tentar, obviamente, melhorar, criar condições mais responsáveis de a gente manter essas abelhas, porque isso é importante, que eu vou deixar como recado, gente. Nós, enquanto meliponicultores, é a palavra que foi inventada por um pesquisador brasileiro que recentemente faleceu. Não sei se vocês já ouviram falar, Dr. Paulo Nogueira Neto, um ambientalista, foi o primeiro ministro do meio ambiente do Brasil antes de ter ministério. Ele era secretário de meio ambiente. E ele foi a pessoa que idealizou as unidades de conservação. Antes dele não existia. E ele era um amante das abelhas geral e das abelhas sem ferrão. E foi num livro dele que ele colocou, porque a gente não tinha nem nomenclatura para definir quem criava essas abelhas. Quem cria a abelha com ferrão, Apis mellifera, a gente chama de apicultor. E quem cria as abelhas sem ferrão? Ele teve que criar, o meliponicultor. Local de criação das abelhas com ferrão, apiário. As abelhas sem ferrão, meliponário.
E a atividade de criação, meliponicultura, e a outra, apicultura. Quando a gente fala isso, muita gente acha que é porque eu quero produzir mel. Então, a meliponicultura é a criação das abelhas para produzir mel. Não. Esse mel das palavras, vem do grupo, do nome científico, Meliponineus. Por isso que tem esse mel. Então, quem está criando, quem está fazendo realmente uma ação num cenário completamente adverso, se eu ficar contando aqui as coisas que a gente tem de desafios, gargalos, entraves burocráticos, regulatórios, todo mundo vai desistir. Fala, não, pelo amor de Deus, vamos criar outra coisa, porque isso aí é muito mais complicado. Quem está fazendo esse papel de tentar conservar essas abelhas são os criadores. Então, a gente tem esse lema, quem cria, conserva. Porque, diferentemente de outros animais que são criados, onde o foco de criação é o abate, eu vou criar para matar, para vender, para nós, o foco da nossa criação é a manutenção, é a conservação daquele animal. Não tem sentido nenhum eu querer criar abelhas se eu não tiver essa consciência da conservação. Tá? Eu posso gerar renda? Posso. Devo? Sim. Por que não? De forma responsável, consciente. Não simplesmente no olhar da ganância econômica que o homem tem com tudo que ele decide produzir para gerar renda. Não é isso. Mas eu posso fazer isso de forma consciente, sim. Que a gente lutou para ter uma associação. A gente não tinha um ambiente formal para trabalhar com as abelhas sem ferrão. Várias associações de apicultores também tinham pessoas que gostavam das abelhas sem ferrão. Então, a gente criou essa associação em 2013. Estamos lutando bravamente para tentar desenvolver essa atividade num estado em que a condição de criação de abelhas é uma das mais adversas do país. Olha o cenário que a Larissa contou para nós. Como que eu vou criar abelha no mar de cana? Como que eu vou criar abelha em ambientes que foram completamente alterados, perdeu-se totalmente a biodiversidade e, não contentes com isso, usam indiscriminadamente e de forma intensiva veneno. Gente, inseticida mata inseto. Abelha é inseto. Então, não existe o que eles chamam de convivência harmoniosa entre esse modelo de produção de alimento e criação de abelha. São incompatíveis. Tudo bem, inseticida mata abelha. Mas vocês viram os dados que ela colocou? Que o maior agrotóxico vendido no Brasil é um herbicida? Então, não tem nenhum problema com as abelhas? Tem, sim. Nós já temos inúmeros trabalhos que demonstraram que o glifosato causa uma série de distorções, anomalias, ele interfere em muitas questões biológicas das abelhas. Então, herbicida também causa problema com a abelha. As abelhas sem ferrão vivem numa condição que ela tem várias associações com outros organismos, inclusive com os fungos. A gente já tem comprovações de que existem fungos benéficos que são criados, eles estão dentro do local onde a larva se desenvolve e que são consumidas pelas larvas. Então, o fungo é parte do alimento larval. Se eu tenho fungicida sendo aplicado em lavouras que têm interesse para as abelhas para a coleta de néctar ou pólen, esses resíduos estão sendo trazidos para a colônia e estão, sim, impactando o desenvolvimento da colônia. Ou seja, não é só inseticida, é agrotóxico como um todo. Ela falou do malatiol. Gente, a gente usa organofosforado para fazer fumacê. Ainda falam, abram suas casas, abram suas portas, abra a porta do armário. Então, boa parte da criação hoje racional de abelhas sem ferrão está sendo feita nos ambientes urbanos. Nós temos casos aí de perda de colônias que um criador, um antigo criador, com mais de 80 anos, perdeu toda a criação dele, mais de 90 colônias, criação da vida dele. Eu estava no evento o dia que isso aconteceu,
E os órgãos públicos vieram falar para ele, olha, mas a gente gostaria muito que o senhor não desistisse, viu? O senhor continuasse. A minha vontade era assim, continuar para quê? Para ser morto de novo? E, gente, tudo que está acontecendo em termos de mortalidade de abelhas no estado de São Paulo e no Brasil, a conta está ficando só para quem cria. Nós não conseguimos ainda ter nenhuma forma de coibir isso, de criar uma responsabilidade para aqueles que estão causando mal e que exista pelo menos um ressarcimento, que é só como se fosse a ponta do iceberg. Porque abelhas morrendo, abelhas são bioindicadores, são sentinelas. Se as abelhas estão morrendo, algo muito grave está acontecendo. Todo aquele ambiente está morrendo. E eles têm nos dito que as abelhas estão morrendo porque os apicultores ou meliponicultores não avisaram o dono da usina que existia um apiário ali, um meliponário ali. Essa é a forma de desviar o foco. Ok, esse é o problema, nós vamos avisar. Agora, quem vai avisar as abelhas que estão na natureza? Quem vai avisar elas que está sendo pulverizado e que elas não devem buscar néctar e pólen e água e resina? Porque nos dizem que nós temos que fechar as colônias. É a coisa mais absurda, insana, ouvir um negócio desse de um ente público, de um órgão público. Porque o que adianta eu fechar a colônia e passo o avião pulverizando e depois de 2 dias eu abro, esse veneno sumiu? Ele desapareceu? As abelhas, alguns produtos são sistêmicos, eles ficam na planta, eles ficam no solo, eles ficam na água. Se a gente não se unir, não olhar para isso enquanto sociedade, porque eu falo das abelhas, óbvio que eu estou falando de algo, mas a gente está falando de bebê, a gente está falando de gente, né? Não dá mais para a gente conviver com isso. A gente tem que dar um basta, não dá mais. Ela já me mostrou a plaquinha do fim umas 10 vezes aqui. Peço desculpas, mas eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade de poder trocar com vocês e a gente poder estar junto aqui, pensando junto como que a gente pode fazer para reverter isso, tá bom? Obrigado.